Paulo está falando sobre os dons do Espírito, quando ele vai falar sobre sermos membros diferentes no corpo de Cristo. Isso significa o quê? Nós não vamos fluir igual. O único cego que eu vi ser curado do meu ministério até hoje era cego de um olho só, estava orando pelo outro olho. Eu tenho até vergonha de dar o testemunho. Mas eu tenho amigos que têm muito mais resultado nessa área. Agora, eu tenho outras áreas que os caras olham e falam assim: como é que esse negócio acontece tanto com você? Deus não nos chamou para ser iguais. Agora, o que você precisa descobrir é qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Porque se você não é olho, mas é ouvido, não é olho nem ouvido, mas é boca, ou mão, ou pé, o que você não pode achar é que é uma verruga no corpo de Cristo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, como Ele quer. No capítulo 14, o apóstolo Paulo vai abordar a edificação que pode acontecer na igreja, quando fluímos de forma correta nos dons. E no verso 7 ele apenas fala de um fim proveitoso. Esse fim proveitoso envolve tanto a edificação das pessoas, como a exaltação de Deus e do senhorio de Jesus. Mas eu quero começar chamando a sua atenção para a primeira frase do verso 1. Não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A maior parte das traduções simplesmente apresenta a expressão: a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E particularmente eu gosto um pouco mais do tom da expressão desinformado, porque nos ajuda a entender melhor o que Paulo está comunicando. Eu a vida inteira, eu li essa declaração de Paulo, em outras versões, sobre não ser ignorante, a partir da ignorância que eu mesmo durante muito tempo tive. Eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão, graças a Deus, né? Frequento a igreja desde pequenininho, acho que eu tinha mais hora dormindo em banco de igreja quase do que do berço de casa, mas meus pais frequentavam uma igreja que dava a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos. Que tudo aquilo que você lê no livro de Atos é por uma época distante, passou, que nada mais disso é para hoje. Ou seja, não havia ênfase, não havia instrução, não havia orientação a respeito dos dons. Então, durante muito tempo eu fui completamente, absurdamente ignorante sobre os dons. Não sabia quantos dons eram, quantas manifestações do Espírito, seus nomes, não entendia como operava, não entendia o propósito, ou seja, não sabia nada. Aos 15 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo e passei a transitar no meio de um povo esquisito, que não apenas acreditava, mas praticava o fluir dos dons do Espírito Santo. E aí meu aprendizado começou de forma lenta. Muita coisa a gente foi batendo cabeça sem entender como funcionava. Por exemplo, eu lembro que eu e os colegas da igreja, a maioria, todos adolescentes, fomos cheios do Espírito Santo, a gente se reunia para o tempo de oração. E todo mundo estava tão empolgado com a experiência do falar em línguas que a gente ficava conversando, um falando, o outro respondendo. Aí um dia eu estou lendo a Bíblia e falei: quem fala em línguas não fala aos homens, sim a Deus. Eu chamei a turma e falei: gente, sujou. Esse negócio não é para nós falar entre a gente, não, é para falar com Deus. Então era desse jeito, a gente não sabia nada, nem aquilo que era uma experiência pessoal, nem a respeito dos dons. Mas, não apenas pela compreensão da palavra, mas pela orientação de outros, eu fui muito enriquecido. E foi uma das coisas que me levou, né, a passar da importância a respeito de um ensino e de uma orientação que seja prática. Então, eu comecei a entender que quando Paulo fala sobre não ser ignorante, ele não está falando da ignorância plena, a ignorância que eu tinha. Essa não era a ignorância dos coríntios. Como sabemos que não? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, conversando com a mesma igreja, ele vai usar a mesma palavra que é traduzida como dons no capítulo 12, que no grego é carisma, na seguinte afirmação. Ele diz no verso 7, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.
A palavra aqui traduzida dom é carisma. Ou seja, pensa numa igreja que tinha o combo completo, o fluir de todos os dons. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre os dons de uma forma mais específica, porque Paulo, nós lemos ali do verso 8 até o 10, ele lista 9 manifestações. Amanhã nós vamos apresentá-las em 3 grupos de 3 dons cada um, ou seja, nós vamos categorizar aí alguns agrupamentos de dons, né? E amanhã eu falo mais sobre isso, mas só a título de introdução, nós temos 3 dons que chamamos de dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Nós temos 3 dons que chamamos eles de dons de poder. Dom da fé, operação de milagres e os dons de cura. E temos 3 que chamamos de dons vocais, né? Alguns chamam, né, de inspiração. Eu gosto de me dirigir a eles como vocais, porque são manifestações verbais, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Por que estudá-los em grupo? Porque eles funcionam de uma maneira muito parecida e amanhã a gente dá toda a base bíblica. Eu, como não sabia nada disso, eu era pessoa totalmente ignorante. A igreja de Corinto tinha o combo completo. Para Paulo falar, nenhum dom vos falta, ele já está rolando de tudo aqui. Os 3 dons de revelação, os 3 de poder, os 3 vocais. Ou seja, um ambiente onde os dons operavam, eles não eram ignorantes no sentido de ignorar a existência. A ignorância era outra. Qual era a ignorância deles? Pelo volume de correção, que vai se concentrar mais no capítulo 14 até do que no 12, nós percebemos que Paulo está enfatizando um elemento, que eles não deveriam ignorar o funcionamento correto dos dons. Ou seja, a igreja não precisa apenas saber que tem dons, ela precisa entender qual é o funcionamento correto. Então Paulo vai dizer, quando um estiver profetizando, se for revelado algo ao outro, o primeiro dá a vez. Ele diz, mas quando vocês forem falar aos profetas, 2, no máximo 3. Não vai profetizar, todo mundo está na reunião. Ele diz, os outros são os outros profetas, julguem. Ele está dizendo, porque essas manifestações também precisam de supervisão. A maior parte das orientações são de ordem prática. Paulo diz, vai falar em línguas que haja quem interprete. Se não tem intérprete, fala com você e com Deus. Não é que é proibido falar em língua, mas o seu irmão não precisa ouvir o que ele não vai entender. Então ele está dando orientações práticas a respeito do quê? Do funcionamento correto dos dons. E eu quero mexer nisso porque a maioria de nós ignora o aspecto prático da operação dos dons, que eu já vou adiantar o assunto que eu vou explicar daqui a pouco. Algo que eu aprendi aos 15 anos de idade e me ajudou demais, foi entender que quando falamos dos dons, os resultados podem ser espetaculares, mas o processo é simples. Então não importa se estamos falando da direção do Espírito Santo na nossa vida no dia a dia, ou se estamos falando da operação dos dons, entender isso é uma chave. Tem muito crente que fantasia o que é os dons. Então assim, ele fica olhando, ele pode estar num ambiente onde os dons são praticados, exercidos, mas ele pensa, isso é para qualquer um, menos para mim. Né? É quase como uma percepção, esse negócio está tão longe, é tão difícil, que eu não vou dar conta. Então assim, a gente tem uma teoria lá em Curitiba, que a maioria dos pastores concordam, que célula difícil de multiplicar é célula boa. O que é célula boa? É o nosso conceito de antigamente, life group, né? Vamos usar a linguagem aqui. Cara, quando você tem um líder que ele tem palavra boa, ele sempre tem conselho, ele tem direcionamento, ele tem maturidade espiritual, e de alguma forma conseguiu ter naquela célula até louvor e adoração, ministro de louvor e dos bons. Quanto melhor é, de alguma forma os novos vão olhando e dizem, eu nunca vou conseguir ser um negócio desse. E a gente percebia que quando não era tão impactante, era mais simples, elas multiplicavam muito mais. Nós começamos a perceber que esse desenho se manifesta em todas as áreas da vida cristã. Muitas vezes eu precisei sentar com gente que a gente estava discipulando, treinando e dizer, deixa eu contar para vocês os podres, as mancadas, os erros, as falhas, o que a gente vai passando no processo antes de chegar lá, porque se vocês acham que vão dar um salto, vocês vão se frustrar e alguns acreditam que o salto não é possível. Então deixa eu falar sobre os dons. Nós precisamos entender a simplicidade do processo, porque se isso for entendido, você vai dizer, eu também consigo, eu também posso. Até porque não diz respeito a ser a sua capacidade. Mas se você não entender como o Espírito Santo se move, como é a interação dos dons,
você também vai ficar fantasiando algo que não é real. Então, aos 15 anos de idade, eu me lembro de ter recebido a primeira palavra profética. Bom, a primeira que eu me lembro. Meus pais dizem que quando eu era criança já profetizavam sobre meu ministério, eu não lembro disso. Mas aos 15 anos de idade, fui visitar uma igreja, botei o pé a primeira vez num lugar que ninguém me conhecia. E um doido me achou. E virou minha vida ao avesso. E começou a botar para fora tudo que estava do lado de dentro, e expor aquilo. Paulo fala em 1 Coríntios 14, 25, ele chama isso de revelar os segredos do coração. Falou da minha vida, dos meus dilemas, do que meu pai estava enfrentando, os desafios dele no ministério, coisas ligadas à família. Eu nunca tinha visto alguém expor tantos segredos, né? E não necessariamente nada vergonhoso, mas assim, como alguém pôde falar dessas coisas? Para mim era inquestionável que Deus estava usando a vida daquele homem. Isso foi um marco na minha vida. Por que foi um marco? Porque até aquele dia eu imaginava que Deus lidava com a gente só no atacado, no geral. E aquele dia caiu a ficha de que Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Eu entendi, Ele me enxerga no meio da massa. Ele tem olhos não só para a linha geral, quero que todos vocês preguem. Ele olhava para mim e dizia, não, para você eu tenho algo diferente daquele, porque são dons distintos. Eu tenho um projeto para você, eu tenho um projeto para outro, e eu tenho um projeto para somar os projetos de vocês todos. Sabe, aquela coisa de repente começou a ficar clara. Ele está enxergando meus problemas, meus dilemas, ele está fazendo promessa do que ele vai fazer na minha vida. Isso foi o ponto de virada. Aquilo gerou uma diferença tão grande, tão impactante no meu relacionamento com Deus, que um dia eu comecei a falar para Deus, falei, Senhor, os crentes precisam descobrir o que eu descobri. Eles vão endoidar que nem eu. Eu tenho certeza. Eles precisam entender o relacionamento pessoal. Mas eu, no auge da sabedoria dos meus 15 anos, pensei, o que é que está faltando para a igreja de Jesus? Falei, se eu só descobrir isso com profecia, o que deve estar faltando é profecia. Mal sabia eu que alguns arraiais estavam sobejando profecia e que o negócio estava uma bagunça. Mas como no meu faltava, eu pensei, está faltando isso. Depois, obviamente, você vai compreendendo alguns outros detalhes. Mas pensei, se está faltando, não deve ser má vontade de Deus, porque Ele é o maior interessado nisso. Falei, então talvez falte profetas. Foi nesse dia que eu tomei a decisão, eu me ofereci. Falei, quero te ajudar a resolver o seu próprio problema. Estou me candidatando para ser profeta. As pessoas perguntam, pastor, como foi seu chamado? Eu gosto de brincar respondendo a citação do outro pastor. Falei, até hoje estou tentando descobrir se ele me chamou ou eu que me ofereci. E eu me ofereci. Falei, eu quero te ajudar. Só que eu não sabia nada do assunto. Então pensei, com quem que eu posso aprender? Com o cara que Deus usou para me falar aquelas coisas todas. Aí eu colei nele. E eu lembro do dia que eu cheguei e falei, será que você pode me ensinar as manhas do negócio? Eu quero profetizar que nem você profetiza. Porque a essa altura eu já tinha visto ele virar a vida dos outros no avesso também, não era só a minha. Aliás, eu já tinha visto Deus usar tanto a vida dele, que eu lembro do dia que eu falei, ó, quando você fala, Deus me disse, eu já nem duvido mais. Porque no início eu duvidava bastante. Dizia, será? Eu ficava pensando, será que tem margem de acerto, margem de erro? Essa deu certo, a outra não vai dar. Eu tinha muita desconfiança. Mas depois de ver, eu lembro que eu cheguei e falei, cara, me ensina, me dá o caminho das pedras, me ensina as manhas do negócio. Eu também quero profetizar. Ele falou, Luciano, se você quer, e quer muito. Ele falou, eu vou partir do pressuposto que Deus está trabalhando isso em você. Eu falei, é mesmo? Eu falei para ele. Ele falou, a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então ele falou, no meio do caminho talvez você vai precisar de uns filtros, que é avaliar motivações, entender processos, mas via de regra, ele desperta em nós desejos. Então, eu vou tratar como se você fosse de fato o candidato que Deus quer usar. Eu falei, que ótimo, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer. Como que é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher? É sempre a mesma voz? Eu falei um pouco dessas coisas aqui, alguns meses atrás, num Power Night, falando mais sobre a liderança pessoal do Espírito Santo. Eu falei, como é que é? Porque quando alguém dizia, Deus me disse, eu imaginava um cara andando por aí ouvindo vozes. E era assustador, mas era o que eu imaginava. E eu comecei a perguntar, como que é? Ele falou, não, eu não ouço com o meu ouvido. Eu falei, como é que é? Você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido lá de dentro, além dos dois de fora. Ele falou, não, não é. É uma coisa mais simples. Ele falou, Luciano, você vai ter que desmistificar o que você imaginou. E aí, eu falei, mas se não é um ouvido dentro, como é que ouve?
Ele falou, vamos mudar a ideia do ouve e tentar explicar o seguinte, pensa uma coisa simples, parecida com um pensamento ou um sentimento. Quando ele falou isso, me ofendeu. Porque foi como se alguém chutasse os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado. Eu falei, peraí, se é tão parecido com um pensamento ou sentimento, o que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, aquela palavra que eu te der era eu pensando ou sentindo. Eu falei, não, aquela foi boa pra caramba. Porque você não tinha como saber nada daquilo, sem chance de ser você pensando ou sentindo. Ele falou, eu só estou tentando simplificar o processo. Resultado pode ser espetacular, processo é simples. Então ele falou, eu preciso te ajudar a entender essa simplicidade, senão você não vai a lugar nenhum. Porque se você não entender como é que o Espírito Santo fala, você não vai ser um bom parceiro para ele. Aí ele olha para mim, ele teve muita sabedoria usar isso. Ele falou, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Ele falou, quanto? Eu falei, muita. Se morresse hoje, eu falei, não importa o jeito. Na hora, eu estava do lado de lá, ia me encontrar com o Senhor Jesus, não tenho dúvida. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, sei lá, como é que eu sei? Eu sei. Ele falou, Jesus já te apareceu para te dizer pessoalmente, eu te garanti que o meu sangue, tu está dentro. Eu falei, nunca vi a cara dele. Ele falou, mas um anjo apareceu, com uma cópia autenticada do livro da vida, está aqui o número de protocolo tal, apresenta na entrada, você está garantido. Eu falei, também não rolou. Ele falou, mas você viu o céu? Eu falei, também nunca. Mas ouviu uma voz de trombeta chamando seu nome? Também não. Ele falou, você nunca viu e ouviu nada? Eu falei, não. Você não sabe nem se o céu existe. E vai ter certeza que é salvo? Eu falei, eu sei que eu sou salvo. Eu sei porque sei, porque sei. Hoje eu teria dito, como é que eu sei? Não sei, mas que eu sabia, eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas eu sabia. E ele me ajudou a descobrir de onde vinha tanto sabimento. Sabeção. E ele falou assim, eu quero te mostrar. Eu uso isso só para mostrar que eu aprendi a palavra certa. Ele falou, eu quero te mostrar qual é a fonte da sua sapiência. Como é que você sabe? Ele foi para Romanos 8,16, ele leu comigo, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que a gente sabe? Testificar é sinônimo de testemunhar. Se o testemunho vem dentro de nós, no nosso espírito, a gente chama isso de testemunho interior. Por meio do testemunho interior, a gente sabe que é filho de Deus. E a partir daquele dia eu comecei a entender como é que eu sabia. Então é ele que traz... Ele falou, Luciano, se num assunto tão importante como esse, ele decidiu falar conosco sem precisar dar uma visão espetacular, nem você ouvir uma voz audível. Por que é que você acha que no dia a dia, em outras manifestações, a coisa não pode ser tão simples? E de repente a ficha caiu. Eu falei, me fala mais sobre isso. E antes de falar o que ele falou, eu quero chamar a sua atenção aqui para o texto que nós lemos de 1 Coríntios 12. Porque a primeira coisa que Paulo fala, olha, vocês não podem ser ignorantes. No verso seguinte, o 2, ele diz, vocês sabem que quando eram gentios, que conversa é essa, eram gentios? Paulo está falando com a igreja de Corinto, na Grécia. O que é um gentio? Todo não judeu é um gentio. Então assim... todo mundo era gentil. Mas como no Antigo Testamento, porque os judeus eram o povo que primeiro correspondeu a Deus, entrou com aliança, era o povo separado, eles passaram a usar a expressão gentil para falar do pagão que não conhece a Deus. Então Paulo está dizendo, quando vocês eram gentios, é tipo, espiritualmente falando, antes da conversão, vocês eram levados onde? E diz, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Do que ele está falando? Idolatria teve presente antes de vocês conhecerem a Deus. E ele chama o ídolo de mudo. No Salmo 115, a Bíblia diz que eles têm olhos e não veem, poderiam ser chamados de cego. Têm ouvidos e não ouvem, poderiam ser chamados de surdos. Tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, tem nariz e não cheira. E uma das características, tem boca e não fala. Mas aqui Paulo só destacou isso, mudo. O que ele está dizendo? Os falsos ou pseudo-deuses que você achou que tinha, não falavam com você. E ele está estabelecendo um padrão de contraste. Porque você servimos a um Deus que fala. Fala, primeira e primariamente por meio da sua palavra, o meio através do qual a gente testa todas as outras formas, mas fala também de forma pessoal. Ele vai falar de coisas que não
estão necessariamente ligadas à doutrina. Ele vai falar comigo e com você a respeito de assuntos pessoais. E a Bíblia está cheia de exemplos de Deus fazendo isso com as pessoas. Eu acho que foi mês passado aqui que eu dei o testemunho. Eu acho que a igreja que eu mais prego depois de Curitiba é aqui, então eu já nem sei o que eu falei quando. Mas eu lembro de ter compartilhado já o que aconteceu no ano passado, início de fevereiro do ano passado. Deus me mostrou quem era meu genro, antes da minha filha conhecê-lo. Informação privilegiada. Quando ela conheceu e me disse, pai, vou casar com esse menino, apesar de dar uma de difícil com ela, dizer, você está maluca, dentro de mim já fazendo festa. Por quê? Deus tinha falado comigo e eu tinha testemunhas disso. Então Deus pode falar de forma muito pessoal. E no dia a dia eu e você vamos precisar de diretrizes. Jesus disse, ide por todo mundo, prega o evangelho. Então qualquer lugar que eu vou, eu estou obedecendo ele. Mas quando Paulo tenta entrar na Ásia, o Espírito Santo diz, não. A Bíblia diz, o Espírito de Jesus o impediu. E Paulo não devia estar tão errado, que no futuro a Ásia veio ser o maior palco do ministério dele. Mas provavelmente não era o timing, não era a hora certa. Então nós precisamos de direção pessoal. E o Espírito Santo quer fazer isso. Deus quer falar na minha e na sua vida, amém? Só que no verso 3, ele vai simplificar os processos como Deus fala. Ele diz, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ele pegou só os dois extremos. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, significa algo abominável. Na pior, mais pesado, maldito. Ele está dizendo ninguém que fala pelo Espírito. A definição de profetizar é falar por outro. Ninguém que fala pelo Espírito Santo vai jogar contra o patrimônio, atacar Jesus ou falar mal dele. Por quê? Não faz o menor sentido você imaginar o Espírito Santo dividido com a Trindade, ou negando o seu caráter e difamando alguém. Então ele diz, se essa mensagem está confusa, já dá para você saber que não procede dele. O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra que ele mesmo inspirou. Outro dia um falou para mim, não, Deus falou comigo. O quê? Que essa mulher que eu tenho, quem me deu foi o Satanás, não foi ele, que ele vai me dar uma dele. Eu falei, tá bom que eu vou cair nessa sua. Que o Espírito Santo que inspirou tudo que inspirou sobre o casamento é ficar com essa conversa mole sua. Sabe, nós temos parâmetros para poder avaliar. Então não é porque alguém falou que Deus falou que você tem que engolir. Aliás, a Bíblia diz, falem os profetas, outros julguem. Toda profecia tem que ser submetida a julgamento. E o propósito da profecia também não é dirigir a sua vida. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Normalmente o contexto da profecia tem muito mais a ver com confirmar do que dirigir. Mas esse é assunto para amanhã. Vamos voltar aqui. Então ele diz, se atacou o patrimônio, falou mal de Jesus, não é Espírito Santo. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, promoveu o senhorio de Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Então é lógico que ele pegou o caso extremo, a pior possibilidade, não é Deus falando, com a mais genérica possível de Deus falando. Mas ele está mostrando o quê? Há formas da gente avaliar. E se precisa ser avaliado, é porque o processo não era considerado uma coisa tão espetacular como eu e você imaginamos. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz, não desprezem as profecias. Se por um lado não é para pegar e guiar, e diz também não joga fora. Se fosse tudo tão espetacularmente falando, inquestionavelmente falando de Deus, ninguém tinha problema com isso e não precisava de orientações. Então nós precisamos pensar no pacote como algo mais simples do que você talvez imaginamos. E a primeira coisa a ser desmistificada é que o Espírito Santo não vai fazer tudo sozinho, como a maioria de nós acha. Alguns acham que assim, Deus usou o cara para falar, é tipo, Deus pegou minha boca, falou, e eu, o que aconteceu? Ou que você virou quase um ventríloco na mão dele. Que ele só fingiu que era sua boca e fez a voz dele ser ouvida. Não é assim que funciona. Você vai ver Paulo dizendo, no capítulo 13, no verso 9, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E você vão ter que entender o que é o em parte. Isso significa o quê? A profecia é uma inspiração divina. A gente não conhece tudo o que podemos ser levados a falar, a ponto de falar de detalhes que nossa mente não sabia. Mas a linguagem, a forma de comunicar, tudo estará ligado àquilo que você conhecemos. Eu vi um cara uma vez, eu fiquei olhando ele, pastor profetizando para o outro, eu pensei, isso é uma profecia, uma aula de biologia. Porque ele falava sobre o rim.
Foi uma ilustração fantástica. O rim é responsável por filtrar não só o sangue, os líquidos do corpo, tal. Falava da importância. Mas se ele mesmo, se você não beber muita água para não limpar o rim, ele vai sobrecarregar, ter problema. E no final disso, ele dizia, você tem sido o rim no corpo de Cristo. Pastores e líderes hoje estão de pé porque você ouve, você filtra, você ajuda eles. Mas você está deixando de ter o seu tempo com a fonte d'água que vai te limpar disso. E você está morrendo por causa do ministério. Aliás, você culpa o ministério, ele dizia. Deus está culpando sua falta de exposição à água, que vai te manter funcional para poder continuar fazendo o que você está fazendo sem estar intoxicado como que você está. E eu fiquei, uau, isso é uma profecia, uma aula de biologia, porque nem na escola eu lembro ter aprendido tanto sobre o rim como nessa palavra profética. Até aquele momento eu nunca daria uma palavra profética dessa, porque estava fora do meu conhecimento. Dá para entender isso? Então uma vez eu fui orar com uma pessoa, eu tive uma visão, eu vi ela numa esteira dessas de academia. Mas foi nítida e clara a visão, foi tão rápido que eu chamo de um vislumbre. Mas na hora, no meu espírito, eu entendi que era uma oração que a pessoa fazia. Ela dizia, Deus, ministerialmente eu estou me sentindo que nem nessas esteiras de academia, eu ando e não vou a lugar nenhum. Agora, eu me orgulho de ter tido uma visão que nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo João, nem Tiago, o irmão do Senhor, nunca teve. Pastor, como o senhor sabe que não tinha esteira de academia na época deles? Então Deus usou aquilo porque era o que eu conhecia. A inspiração veio dele, eu não tinha como saber que a pessoa fez a oração, mas ele vai usar o que eu conheço. E se eu e você começarmos a entender a parceria, tem a parte dele e a nossa, qual é a nossa, como que a gente entende o que ele faz, o processo fica mais simples. Então quando o Paulo está dizendo sobre não ignorar, ele está dizendo que nós não podemos ignorar o funcionamento. E a primeira bandeira que eu quero levantar aqui falando sobre os dons é, o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. A gente tem que entender isso. Então, enquanto eu estava lá questionando aquele pastor e ele tentando me fazer entender a simplicidade do testemunho interior, eu lembro que ele falou uma coisa que eu não vou esquecer. A gente tinha um grupo de jovens, saíam às ruas evangelizar e toda hora ele tinha que alinhar as coisas lá, porque a maior quantidade de BO que rolava no grupo era que a galera solteira, cheia de Deus, olhava para aquele grupinho e dizia, aberta a temporada de caça, é aqui que eu vou achar meu casamento, né? E ele dizia, gente, você não pode porque olhou o outro, achou bonitinho e um pouquinho mais crentinho, já tentar definir a sua vida e o seu futuro. Então ele tentava orientar nós, os mais imaturos, dizendo, olha, o casamento não é só união de pessoas, tem que ser de propósito. Você tem que conhecer o mínimo do que Deus tem para a vida do outro, tem que saber se vai dar conta de relacionar, né, por muito tempo, se vai ter algo tão interessante quanto você acha que tem. Então ele dizia, não chega se declarando porque achou bonitinho. Ele vai dando um passo de cada vez, conhece, conversa, cria amizade, relacionamento, descobre não só interesses mútuos, mas o alinhamento do propósito. Porque diz, se você estiver na iminência de declarar e descobriu que não era tudo o que você achava que era, do jeito que foi chegando, você vai saindo devagarzinho, sem criar nenhum constrangimento, tira o time de campo e não precisa ter nada da quantidade de dor que vocês passam. Aí ele me disse, você lembra disso? Eu falei, lembro. Eu falei, eu quero que isso te ajude a pensar nos dons do Espírito Santo. Eu falei, como é que é? Ele falou, Luciano, o testemunho interior é simples. Aliás, ele é uma coisa tão abstrata. Ele falou, quando eu soube depois, você me dando detalhes do que foi que eu falei a seu respeito, ele falou, eu fiquei tão impressionado, impactado quanto você. O que para mim que estava falando era tudo tão subjetivo. Não era objetivo como foi para você que conhece a história. Para mim era abstrato, para você era concreto. E diz, o resultado pode ser espetacular, mas o processo é simples. E ele falou, a melhor forma de aprender a fluir, e eu sempre digo quando as pessoas me perguntam, pastor, como que eu aprendo a mover nos dons? Minha resposta é, movendo. Mas como é que é? Eu falo, você aprende a fazer fazendo. E está lá na Bíblia, se você não quer acreditar em mim. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31, o apóstolo Paulo diz assim, todos podereis profetizar. E diz, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. O que é todos aprendam? Ensino na Bíblia não é baseado em palavra profética de inspiração.
Se na Bíblia é razão, é argumentação, é questionamento. Você pode olhar desde Jesus aos apóstolos o tempo todo. Quando ele está dizendo aprenda, não é que o ouvinte está aprendendo com quem profetiza. Até porque o que a gente tem que aprender já está tudo revelado na Escritura. Ele está dizendo que quem profetiza aprende a fazer enquanto faz. Deu para pegar? Não. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Andando e... O problema é que nos dons a gente não quer cair. Porque quando a gente é criança, não tem o mesmo ego do que quando a gente é adulto. E sabe, muitas vezes nós não queremos alguns processos que você fica... Se eu achar que é e não for. Outro dia alguém falou, pastor, mas se eu achar que eu tenho algo de Deus e não é, o que eu faço? Descobri depois de já ter compartilhado que não é. Eu falei, pede desculpa. Eu falei, como é que é? Eu falei, mais ou menos assim, desculpa aí, foi mal. Prometo melhorar da próxima vez. Eu falei, a primeira coisa que me ajudou foi que lá atrás o pastor falou, não chega dando carteirada de profeta. Porque tem uns crentes que ele lê lá no Antigo Testamento que imitar, assim diz o Senhor. Eu falei, você pode usar eu acho que, eu penso, ou o que aquele pastor nos ensinou, que era a checagem, a conferência. Eu falei, Luciano, suas primeiras experiências provavelmente vão brotar nos ambientes de oração e adoração. Não é porque o Espírito Santo é mais forte essa hora, é porque a gente pela entrega está mais sensível. Ele falou, deixa eu te dizer como vai ser mais ou menos o negócio. De repente você vai olhar para alguém e você vai ter uma sensação. Os pentecostais tinham uma frase para isso. Tem mistério. O que é o tem mistério? É uma desconfiança profética. Desconfiança, porque você ainda não tem certeza de nada. Aliás, eu aumentei a frase desse pastor que ele me orientou, e eu falei que você vai olhar para alguém e vai ter uma sensação mais ou menos assim, parece que talvez, quem saiba, pode até ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa que eu não sei bem direito o que é. Mistério, é a desconfiança. Ele falou, bateu isso, começa a orar e procurar entender. Ele falou, você não vai entender tudo. Primeiro, porque nem a gente está tão sintonizado. Segundo, tem hora que Deus não quer que a gente saiba. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar em outro estado. Quando eu entrei na casa que me receberam, nunca tinha visto ninguém, não conhecia ninguém, né? Apenas soube, esses são os anfitriões, acabei de conhecer. Fui para o quarto deixar as malas, falou, pastor, nós saímos tanto tempo, o senhor tem tempo para descansar aí, fica à vontade. Fui lá, e eu lembro que eu comecei a orar. Minha primeira oração falei, Senhor Jesus, duas coisas que eu tenho procurado fazer nas minhas viagens. O Senhor disse, quando alguém nos recebesse, para comer tudo, de tudo que puser diante de nós. Demorei para entender o de tudo, antes eu comia tudo. E eu falei, eu vou te obedecer nisso. Mas o Senhor falou, cure os enfermos que nela houver. Se tiver um enfermo nessa casa, eu quero ser um instrumento seu. E eu não quero nem que eles me peçam. O Senhor pode sair na frente e mostrar. Enquanto eu estava orando por isso, o Espírito Santo falou comigo. A esposa do seu anfitrião tem uma sequela do segundo parto. Ela vem orando por isso há muito tempo. Eu fiquei impressionado. Eu não sabia nem quantos filhos eram, mas falei, tem que ter pelo menos 2. Ou um parto, ainda que se não houver um filho que deixou alguma sequela. Mas eu fiquei dizendo para Deus, me dá mais detalhes. E dizer, porque você quer detalhes? Eu dizer, porque eu quero impressionar. Eu quero provocar a fé dela. Eu quero que essa mulher saiba que ela está recebendo um profeta de Deus em casa. E quanto mais precisa for a palavra, maior a correspondência. Eu orei por 2 dias e Deus não me falava mais nada. Até que eu desisti de tentar. Eu lembro de um momento onde tivemos um mover de Deus. Era para ser um churrasco. Ninguém comeu as carnes, porque queimou tudo na churrasqueira, porque o mover de Deus pegou lá, nós esquecemos o negócio. Nem os cachorros quiseram, tão queimado que estava, para você ter ideia. Mas eu lembro que nessa hora eu desisti de esperar, fui até ela e falei, olha, desde que eu cheguei, Deus me mandou liberar cura sobre você, eu quero impor as mãos. E falei, eu quero que você, o seu marido, saiba que Deus foi muito específico, ele me disse que é uma sequela do segundo parto. E eu fiquei quieto esses 2 dias, porque eu estou pedindo para ir detalhes. E eu queria detalhes para te impressionar, para dizer, o homem de Deus chegou sabendo tudo. Mas de alguma forma Deus não fala mais nada. Quando eu falei isso, a mulher começou a chorar. Ela falou, pastor, nesses anos que eu oro, uma das poucas coisas que eu peço a Deus é, quando o Senhor enviar alguém para ministrar minha cura, não dê detalhes.
E daqui a pouco eu pensei que podia ser algo bem pessoal. E que o encherido era eu. Então, às vezes, a gente quer inventar as coisas que não precisa. E bastou impor as mãos e o milagre aconteceu na hora. Sabe, a gente precisa simplificar as coisas. O resultado pode ser espetacular. O processo pode ser simples. Chega uma hora, você tem um nível de segurança que às vezes você não precisa perguntar tanto. Mas ele falou para mim, Luciano, quando você olhar para alguém e bater a desconfiança profética, vai checar, faz uma conferência. Não chega falando que foi Deus, nem você tem certeza. Aí o que eu fiz? Primeiro, você nunca esquece. A gente estava num dia desse, louvou a adoração, chegou um rapaz atrasado. No início achei, chamou minha atenção, que chegou depois. Depois estou lá, está chamando minha atenção, que sentou no fundo, não veio. Mas quanto mais eu oro, maior é a desconfiança profética. Parece que talvez, quem saiba, pode até ser, que Deus quer falar alguma coisa que eu não sei bem direito o que é. Aí eu já não tirava mais o olho dele e dizia, Senhor, se for minha hora de começar, eu quero. Fala comigo, fala comigo. E de repente me veio um testemunho interior. Parecia um pensamento, um sentimento, uma coisa vaga, distante. Ele brigou com o pai essa semana. Naquela época, gente, hoje nós temos uma orientação sobre família dentro da igreja que é muito maior. Mas o jovem brigar com o pai em casa não era uma possibilidade, era certo. Eu pensei, isso não é revelação. Todo mundo aqui deve ter brigado com o pai. Mas eu continuo orando. E aí vem dentro de mim, ele não costuma brigar com o pai, como o resto do grupo que você está avaliando. Aí eu comecei a orar mais, então me ajuda a entender. Mas o que ele teve dessa vez, nunca teve antes, nenhuma vez. Ok, Deus, e por que o Senhor iria me mostrar isso? Algo que eu já aprendi, Deus não é fofoqueiro. A Bíblia diz que os dons, a manifestação do Espírito é para um fim proveitoso, tem que ter utilidade. O Senhor me disse, ele está debaixo de culpa e condenação pelo que aconteceu. Ele não quer sair com vocês, evangelizar nas ruas. E eu quero que você o encoraje a entender que diante de mim, o assunto está resolvido. E ele vai ter uma das melhores experiências de evangelismo hoje. Só que em vez de chegar dando carteirada de profeta, Deus me disse, eu lembrei do conselho, daquela coisa de aproximar. Então eu cheguei um passo de cada vez. E aí, tudo bem? Ele tudo, um sorriso amarelo que não convencia, não precisava nem de revelação. Eu falei, tá nada. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, por acaso você brigou com seu pai essa semana? Ele já me olhou com a sobrancelha assim um pouquinho diferente. Briguei. Eu falei, mas você não costuma brigar com seu pai? Ele falou, não, é muito raro. Mas a briga essa semana foi tensa, foi como nunca antes. Ele já está me olhando com cara de assustado, olho arregalado agora, não é mais só o sinalzinho da sobrancelha. Eu falei, vocês trocaram ofensa nesse nível. A essa altura ele, como é que você sabe disso? Eu falei, e o seu coração está assim, a ponto de não... Como você sabe? Aí a bola está quicando. Deus me disse! Depois de perguntar tudo. Agora, pastor, se o senhor perguntasse para ele, você brigou com seu pai? Não. Certeza. Nem na outra semana? Também não. Por quê? Por nada, curiosidade. Te digo, diante de Deus, é o que eu teria feito. Sairia com o rabinho no meio das pernas, quietinho, sem nenhuma exposição, dizendo, em algum momento eu vou ouvi-lo. Em algum momento a coisa vai funcionar. Não existiu nada na minha história, falando do fluir dos dons, tão libertador como esse nível de compreensão, de simplificar o processo. O resultado pode ser espetacular. O processo é simples. Eu falei que o pastor Eibe me deu uma oportunidade de ministrar aos pastores da paz e que ele me deu muito tempo para falar sobre os dons. Então lá a gente ensinava, contava experiência e podia ter o laboratório prático de ir movendo os dons e indo explicando o que estava acontecendo. E teve uma hora que eu estava orando, não contei isso aqui, né? Foi só na outra. Ok. Tem hora que dá um escreve por cima. Esqueci o nome disso. Se eu falar alguma coisa que eu estou falando de novo, vocês me ajudam. Não você que está ouvindo a primeira vez, que não sabe o que eu falei antes. Tem hora que a gente pergunta, falou não, eu digo, mas estava no outro, não. A gente estava no momento e começamos a
a ter um mover de cura. A gente estava falando sobre os dons de poder, os dons de cura, e o pau começou a quebrar, as curas rolando. Daqui a pouco, eu olho na primeira fila, que era onde o pastor Eibe estava, sumiu o pastor Eibe. Não sei porque eu pensei em olhar para ele ou procurá-lo, mas aquilo me chamou a atenção. Aí eu continuo orando, daqui a pouco vejo o pastor Eibe em pé lá no fundo, conversando com o Josias, sobrinho dele, irmão do Isaías. É coisa rara você ver o Eibe falar com alguém na hora da reunião. Eu já tentei, já levei umas invertidas, com amor e carinho, como ele sabe fazer. Tipo, depois. Aí eu vejo dois conversando, isso me chama a atenção. Mas estou percebendo que o que está me chamando a atenção não é só o que não é comum, ele não está aqui, ele está lá, ele não costuma conversar. Eu percebi que era Deus chamando minha atenção. Em algum momento falei, Deus, o Senhor tem. E no meu espírito veio uma convicção, não ouvi uma voz, eu não tive uma visão. Era só uma convicção. Você tem que se meter naquela conversa agora. Eu falei, eu estou pregando. Ele pode conversar, eu não. Mas a convicção era tão nítida que eu corri para lá. Eu literalmente corri pelo corredor. Eu lembro do irmão que me agarrou pelo braço. Ora comigo. Falei, agora não. E eu fui, mas sem nem saber o que eu vou fazer. Oi, gente, posso conversar com vocês? Enquanto todo mundo... Eu não sabia. Mas eu já aprendi que você não precisa ter um plano para tudo. Normalmente você tem que obedecer um impulso. E eu já vou detalhar o porquê essa interação é importante. E de repente, quando eu cheguei, falei, desculpa, eu vim interromper a conversa de vocês. Algo brotou lá de dentro. E eu simplesmente me vi falando para o Josias, você tem pensado isso, isso, isso. Você tem sentido isso, isso, isso. E você tem questionado uma direção de Deus sobre isso. Você chamou ele para conversar não como tio, mas como um discipulador esperando a direção de Deus. E ele te disse que tinha uma resposta de Deus. E disse que a resposta era essa, essa, essa. E que Deus ia mandar alguém para confirmar. Está aí a confirmação que você quer. Toma. Virei as costas e voltei. Eu já tinha achado legalzinho. Mas assim, não fiquei impressionado. Falei, de onde saiu isso tudo? Porque normalmente eu filtro, eu processo, aí eu questiono. Falei, ué, ninguém brigou comigo, nós vamos saber depois. Terminei de ministrar, quando acabou a sessão, eu lembro que eu sentei do lado dele. Quando sentei do lado dele, ele falou para mim, o Espírito Santo existe. Eu falei, o senhor tinha dúvida disso? Ele falou, não, só estou tentando falar de uma forma mais contundente do que aconteceu. Eu falei, do que aconteceu onde? Ele falou, que você foi falar com o Josias. Eu falei, me conta o que aconteceu. Eu lá tinha ideia. Falou, Luciano, eu senti de Deus de levantar e de abordá-lo. Eu senti que ele vinha querendo conversar comigo, não tocava no assunto, mas que Deus queria me usar na vida dele. E ele falou, olha, eu não vou falar com o senhor como tio, mas vou esperar na direção de Deus. Tenho pensado isso, tenho sentido isso. Meus dilemas são esses. E eu preciso de uma palavra de Deus. E ele falou, eu dei para ele uma palavra. Falei, essa palavra é de Deus, Deus vai confirmar. Ele falou, eu terminei de falar, você chegou, repetiu tudo que ele falou, repetiu tudo que eu falei e virou as costas. Falei, só está de brincadeira. Aí até ele me olhava assim, eu falei, foi desse jeito. Porque ao que você vê o resultado, você fala, foi top pra caramba. Eu conto para todo mundo até hoje. Até ele me contar o que aconteceu, eu não tinha a menor ideia. Onde eu quero chegar com isso? Quando muitas vezes Deus nos provoca, eu e você precisamos entender a importância da interação. O Espírito Santo não vai fazer nada sozinho. O que dizer quando falamos dos dons? Há uma parceria entre o Espírito Santo e o homem. Eu e você não podemos nada sem ele. E ele decidiu que ele nos traria para o processo e que ele não ia fazer tudo sem a gente. Como isso funciona? Em parte conhecemos, em parte ok, ele nos inspira, mas aí você temos que corresponder. 1 Timóteo 4,14, Paulo diz, não seja negligente para com o dom que é em ti. A palavra dom ali é carisma. Se o dom operar sozinho, por que é que Paulo ia acusar Timóteo de negligência? Agora, se ele está falando sobre não ser negligente, é porque tem a nossa parte, não só a dele. Dá para entender? 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, ele diz, reaviva. Outra tradução diz, desperta o dom que é em você. Ele não falou, Timóteo, ora aí para o Espírito Santo acordar o dom. Ele diz, você desperta. Por que ele está mandando o Timóteo despertar? Porque quem botou o dom para dormir foi Timóteo, não foi o Espírito Santo. Ele está dizendo, você tem que fazer a sua parte.
A palavra dom ali, de novo, carisma. Então você vai observando nas Escrituras, e eu entendi algo, o pastor não me explicou isso, mas eu entendi algo lendo a Bíblia, sobre o que aconteceu lá nos meus 15 anos de idade. Foi compreender a interação, que é a nossa responsabilidade. Samuel está lá, na casa de Deus, ele acorda com a voz, chamando ele pelo nome, Samuel, Samuel. Ele levanta, e ele não está achando que é Deus. Ele vai atrás de Eli. O senhor me chamou? Chamei não, piá. Essa é a tradução paranaense da Bíblia. A gente chama o garoto de piá. Pode voltar a dormir. Imagina o menino voltando, tenho certeza que ele me chamou. Aí daqui a pouco chama de novo. Agora o senhor chamou? Não chamei. O senhor está de brincadeira comigo? Não. Vá dormir, menino. Eu já me imagino no lugar dele. O velho está me trolando. Daqui a pouco, agora chamou? Também não. E a essa altura, porque a Bíblia diz que as visões eram raras e não muito frequentes. Essa altura o discernimento já velho, gasto e enferrujado de Eli, lembra de quando Deus falava na casa. Ele diz, menino, vamos fazer o seguinte, eu não te chamei as 3 primeiras, e eu não te planejo chamar de novo. Se você ouvir alguém te chamar, não sou eu. Se você ouvir de novo, você vai dizer assim, fala o que o teu servo ouve. E quando Deus chamou a 4ª, Samuel disse, fala que o teu servo ouve. E Deus falou, agora pergunta. Deus não sabia que ele estava ouvindo. Se ele não fosse onisciente, ainda assim o menino está procurando. Quem chamou, quem chamou, quem chamou? Deus não sabe. Então a resposta que ele mandou ele dar para Deus não é informativa. Porque Deus não precisa da informação. O que ela é? Interativa. Imagina um jogo de dama ou xadrez. Deus está dizendo, fiz meu movimento, vou esperar você fazer o seu. Olha que do lado de cá ele diz, manda, estou dentro do jogo. A coisa vai para um outro patamar. Então preste atenção, quando você está no nível só do tem mistério, da desconfiança profética, parece que talvez, quem sabe, pode até ser, e você não der um passo para dentro, você não vai a lugar nenhum. Muitas vezes a gente precisa começar com o que tem, dando um passo de fé, de confiança, fazendo todas as checagens simples, mas eu espero que não soe feia essa expressão, entrar no jogo. Quem está entendendo? É a partir disso que a gente costuma ver desdobramentos maiores. Mas se a gente não entender que tem interação, que o processo é simples, embora o resultado possa ser espetacular, e a gente não souber a maneira de cooperar com ele, nós não vamos muito longe. A diferença entre quem tem muita história de dons para contar e quem não tem nenhuma, é que a maioria das pessoas que não tem nenhuma, ele nunca passou do lugar da dúvida, da desconfiança. Às vezes eu começo a contar o processo e desmistificar, as pessoas falam, mas isso acontece comigo. Eu digo, pois é, mas para chegar lá do outro lado você vai ter que interagir, vai ter que dar o passo. Eu tenho formas e formas de contar as mesmas histórias. Eu posso chegar e dar uma versão espetacular. Algumas eu dou a versão pentecostal. E não é para esculhambar não, porque o meio pentecostal me ensinou muito. Mas eles aprenderam, é uma escola onde tudo é testemunhado de forma dramática, eloquente. E aí você fica imaginando um negócio que não é bem o que é. Quando eu comecei a andar com esses caras e vi a coisa acontecer, eu dizia, não é que o que ele contou é mentira, mas baseado em fatos reais, ele deu uma descrição bem empolgante. O processo é mais simples, o resultado é exatamente o que ele apresentou. E quando você entende isso, fica mais fácil interagir com Deus. Eu acho que essa é a nossa primeira chave, é a chave dessa noite. Entender que tem interação, entender que o processo é simples, embora o resultado seja espetacular, e que está ao alcance de cada um de nós. Paulo está falando sobre os dons do Espírito, quando ele vai falar sobre sermos membros diferentes no corpo de Cristo. Isso significa o quê? Nós não vamos fluir igual. O único cego que eu vi ser curado do meu ministério até hoje era cego de um olho só, eu estava orando pelo outro olho. Eu tenho até vergonha de dar o testemunho. Mas eu tenho amigos que têm muito mais resultado nessa área. Agora, eu tenho outras áreas que os caras olham e falam assim, como é que esse negócio acontece tanto com você? Deus não nos chamou para ser iguais. Agora, o que você precisa descobrir é qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Porque se você não é olho, mas é ouvido, não é olho nem ouvido, mas é boca, ou mão, ou pé, o que você não pode achar é que é uma verruga no corpo de Cristo. Que nem de enfeite dá para dizer que está lá. Ou um apêndice, se for tirado, não faz falta.
Então eu quero provocar você a acreditar. Deus tem coisas extraordinárias para fazer através de cada um de nós. E Ele está esperando a gente entender a interação. A visão de Ezequiel, capítulo 47, eu quero encerrar com isso. Um anjo aparece para ele e diz: bora entrar nesse rio? Vem comigo. E ele acompanha o anjo. A Bíblia diz que eles mediram 1000 côvados, dá mais ou menos meio quilômetro. E a Bíblia diz que a água estava no tornozelo. Presta atenção, primeira coisa que muito crente não faz: ele não entra no rio, ele fica esperando o dia que o rio vai invadir a vida dele. Tem gente esperando o avivamento, que é uma fantasia. Ele acha que ele vai acordar um dia, deu uma enchente espiritual, o rio inundou tudo. Não é o rio que entra na sua vida, é você que tem que entrar no rio. Agora, não acha que você deu 2 passos e já está onde deveria. Depois de meio quilômetro, nunca vi um rio tão raso, água ainda no tornozelo. Mas eles não pararam. Por que não? Porque não era hora de parar. Se fosse, tinham parado. E eu quero que você memorize essa resposta. Eles não pararam. Por que não? Não era hora de parar. Aí o anjo disse: bora, mais 1000 côvados, mais meio quilômetro, agora 1 quilômetro ao todo. Água no joelho. Eu fico imaginando o profeta: está subindo a água. Mas pararam? Por que não? Mais 1000 côvados, 1,5 quilômetro. Água nos lombos. Jeitinho bonito de dizer, da nádega para cima. Ou das nádegas. A água está aumentando. Mas pararam? Por que não? Agora, com a 4ª medição, 4.000 côvados, 2.000 quilômetros, eles vão parar. Porque atravessaram o rio. A Bíblia diz: porque eram águas profundas. E aí chegou onde tinha que chegar. Agora preste atenção. O rio não entra, é você que tem que entrar. A pergunta é: até onde você vai entrar? Quando meus filhos eram pequenos, levava eles na praia, eles tinham medo. Então eles ficavam no rasinho, onde molhava só o pé, chutava água, eles divertiam ali. Mas à medida que foram crescendo, começaram a querer entrar mais, e mais, e mais. A pergunta é: até onde você quer entrar? Agora não adianta eu ter mais água, estou no joelho, do que eu tinha antes ou do que o outro tem. Não adianta só eu ter mais água do que os 2 primeiros níveis que eu já tive ou que outros ainda estão lá. Aqui tem uma progressão, mas até aqui eu ainda estou com o pé no chão. Pé no chão significa o quê? Quem está no controle sou eu. Eu vou para cá, eu vou para lá. Agora Deus está dizendo: eu quero te levar onde não dá mais pé. Água profunda é onde não dá mais pé, água para nadar. Porque é quando eu e você perdemos o controle. E aí é o rio que assume o controle. É ele que te carrega. Há um lugar de rendição progressiva. Paulo diz em 1 Coríntios 14: visto que desejais dons espirituais, procurar progredir neles. O que é progredir no dom? O Espírito Santo não vai melhorar o que ele faz aos poucos. Ele faz tudo direito. Eu e você vamos entender melhor o dom, vamos aprender a fluir melhor com ele. Nós vamos sendo refinados no processo de aprendizado. E a gente vai ter que ter um entendimento de que a gente vai ter que se expor um pouquinho. É por isso que vocês têm um privilégio gigantesco que muita igreja no Brasil não tem. Qual é o melhor ambiente para o treinamento dos dons? Isso se chama Life Group. Outro dia um cara foi num culto nosso lá em Curitiba. Ele falou: pastor, eu estou frustrado. Eu peguei umas conferências suas de avivamento dos dons, o pau quebrar. Aqui vocês têm culto normal? Eu falei: todo domingo. Eu falei: defina normal. Porque para nós tem um padrão do que é bíblico, do que é certo, do que a gente precisa. Não, porque não viu o Senhor revelar ninguém, curar ninguém. Eu falei: meu amigo, presta atenção. Quando Paulo fala dos dons, ele sinaliza um ambiente. Ele diz: quando vos reunis, ele diz: um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Ele está dizendo que tem reuniões que a gente não vem receber, a gente vem para dar. São reuniões diferentes. Nessa que é para dar, ele quer que todo mundo participe. Você consegue imaginar se cada um aqui hoje à noite, só esse 500 mil de gente que nós temos aqui, cada um fosse dar uma palavra? Que hora que terminaria essa reunião? Mas aí não é nem só doutrina. Cada um fosse cantar. Bom, se eu cantasse, acabava a reunião. Não ia demorar mais. Mas cada um de nós fosse ter uma revelação. Ou seja, é possível praticarmos isso aqui? Não. Agora, é bíblico e tem que ser feito. Então, onde é o ambiente? As reuniões menores, nas casas.
Nosso maior ambiente de treinamento, encorajamento e promoção dos dons, lá em Curitiba, são as reuniões nas casas. E sabe, nós precisamos entender que é nesse ambiente de menos exposição que você pode treinar, sem ser julgado. Dizendo, olha, estou sentindo uma coisa aqui, eu não sei se faz sentido. E só tem um jeito de você descobrir, é checando. E a checagem pode ser sábia, você não precisa começar falando em nome de Deus. Aí de repente você acorda com um negócio do nada. Ou vem, porque a gente tem mania, é da minha cabeça. Tem hora que eu penso assim, só tem um jeito de descobrir se é. Eu entrei um dia no meu escritório, entrei para pegar, escritório de casa, não era de trabalho, entrei para pegar um documento, me vem um negócio, liga para fulano. Um pastor amigo meu aqui de São Paulo. Primeira coisa que homem pensa, porque o nosso poder relacional é um pouco menor do que o das mulheres. Ligar para quê? Primeira coisa que você pensa, não tenho nada para resolver. É raro um homem ligar e dizer, está tudo bem. O que você quer? Nada, só para nós papear a gente é objetivo demais. Primeira coisa que eu pensei, ligar para quê? E aquele negócio, liga. Eu falei, eu não quero, não é do meu feitio. Eu já deduzi, Deus está me incomodando. Passei a mão no telefone, liguei. Quando ele atende do outro lado e diz, que surpresa você me ligando. Eu que não sei porque eu estou ligando, nem o que eu vou falar, digo, pois eu estou tão surpreso quanto você. Só que a hora que eu dei o passo, ele atendeu e entrei. Veio outro movimento. Pergunta se ele acabou de fazer uma oração pedindo uma provisão de 3 mil reais. E agora a coisa está ficando específica. Eu falei, por acaso antes de eu ligar, você tinha feito uma oração a Deus pedindo uma provisão específica de 3 mil reais? Primeiro um silêncio. Depois uma voz emocionada dizendo, eu tinha acabado de fazer oração quando o telefone tocou. Pensei, Deus me usou para confirmar que ouviu. Aí aquele testemunho interior diz, pega a conta e transfere. A única coisa que eu pensei, o que é que eu tenho a ver com isso? Pediu para tu, não foi para mim? Mas eu falei, ele estava certo sobre ligar, ele estava certo sobre o resto, ele está certo sobre tudo. Falei, me passa seu número de conta que eu vou transferir os 3 mil. Aí meu amigo do outro lado, em vez de ajudar, ele disse, o que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa. Eu falei, quando eu te liguei, eu tinha como saber que você tinha acabado de orar? Não. Eu tinha como saber o valor pelo qual você tinha orado? Ele falou, impossível. Eu falei, pois é, a mesma voz que mandou te ligar, que diz que você orou, que diz pelo quanto você orou, mandou eu transferir. Você vai brigar com a voz? Anota aí. Um dia eu falei isso, um engraçadinho oportunista gritou, liga para mim. Eu falei, vai orar primeiro. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu quero te encorajar a respeito de algo. Essa clareza básica inicial é uma faísca de ignição. Mas você está num ambiente de ativação. E talvez você vai sentir que Deus te provocou de uma forma que não é só o que você ouviu. Talvez não, muitos de vocês vão conseguir perceber. Não é apenas alguém pilhando a gente. Me ouça com atenção, principalmente o som da casa. O que eu vou falar não se limita aqui. Mas há um movimento de Deus acontecendo aqui na Paz São Paulo. E se eu tentar explicar isso, eu vou dizer para vocês que o que está vindo agora não é comparado com o que já foi vivido até então. Eu não gosto de inventar nome para coisa que não tem nome. Mas se eu for tentar explicar, eu chamaria isso de uma unção de aceleração. Tipo, a mão de Deus vem sobre Elias, ele corre mais do que Acabe e os cavalos. E o maior impacto que nós vamos produzir, ganhando pessoas para Cristo, cuidando bem delas, que não é apenas a visão da igreja, gente, é o centro do coração do bom pastor. Ele passa por esse caminho dos dons do Espírito Santo. Quando você olha a maior parte dos testemunhos que estão registrados na Bíblia, eles não aconteceram dentro do prédio ou só dos cultos. A maior parte dos testemunhos estão do lado de fora. Seja para evangelizar, seja para fortalecer o cristão. E nós podemos viver isso em qualquer lugar.
A qualquer momento, a qualquer hora, a gente precisa aprender a estar aberto a Deus, receptivo a Deus. Eu já vi bagunça em restaurante, em avião, em lugar que você nem imagina. De abordar a gente e dizer: olha, você não me conhece e eu não te conheço, mas tenho certeza que você está vivendo um problema com a sua filha. Desce dessa forma e a pessoa regalar os olhos e dizer: você é um servo de Deus. Eu falei: pelo jeito a senhora é outra. Mas sabe, há um lugar onde não apenas nós vamos impactar mais gente, que será evangelizada, bem cuidada, mas a nossa própria relação com Deus vai mudando. A sensação de: Ele fala comigo, Ele me usa, tem um poder sobre a sua fé maior do que você imagina. E sabe, Deus quer, Ele é paciente, Ele não vai botar pressão, mas Ele não vai deixar de ficar chamando e convidando. Deus quer nos levar a um lugar de correspondência. E algo que eu entendi muito forte de Deus sobre esse fim de semana é que haveria uma ativação vinda do céu. Experiências novas e maiores estão a caminho. Conquistas novas e maiores estão a caminho. Mas sabe, o meu e o seu coração vai precisar desejar um pouquinho mais, interagir com Ele. Nós vamos precisar acreditar um pouquinho mais. Eu posso viver essas coisas. E eu quero te dizer isso, você não tem nem noção do quanto Deus ainda vai usar a sua vida. Mas o que Deus vai fazer é top. Vai ser bom demais. Amanhã a gente continua. Espírito Santo, a sua presença, o seu mover nesse lugar inquestionável. Nós só te pedimos que não se limite aqui agora, nem só a segunda sessão da conferência, seja qual for o horário que cada um vai escolher amanhã. Nós oramos por um novo tempo. Nós oramos por dias de rompimento. Nós oramos por dias de ativação. Nós oramos por dias de enchimento do Espírito Santo. Nós oramos por dias de restauração da sensibilidade que muitos perderam ao longo do caminho. Nós oramos que o Senhor provoque a fome, o anseio. Sopra sobre nós. Aqui e agora, mas não só aqui e agora. Eu quero que você comece a falar com Deus, do seu jeito, da sua maneira, como você entender que deva. Os músicos vão ministrar e por enquanto vou pedir que você não cante. Vou pedir que você ore. Há um ambiente de liberação dos céus. Para alguns será uma nova unção, uma nova percepção, o resgate da sensibilidade. Para alguns será a liberação de dons que você nunca experimentou. Para outros será um reavivar deles. Eu sinto que alguns vão ser tocados por Deus com uma fome, um desespero por Ele, de uma forma como você ainda talvez não viveu. Eu só quero te pedir, se expõe um pouquinho e deixa que Ele toque a sua vida. Ore como se achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz baixa, em voz alta. Em português, na linguagem sobrenatural de oração. Vem, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós.